Pessoal, nós vamos começar a trabalhar o Aprender Sempre, volume 2, na sequência 4. Nessas aulas 3 e 4, o que nós vamos trabalhar? Os objetivos. Construir fórmulas para o cálculo do volume do prisma reto de base triangular e resolver exercícios, evidentemente. Construir fórmula para o cálculo do volume de prisma reto de base quadrangular e também resolver exercício. Nós vamos começar fazendo definições de fórmulas para o prisma reto triangular. Mas antes eu vou voltar com você no comentário de aulas anteriores. Então o que a gente comentou e resolveu vários exercícios. Se eu quero saber o volume dessa caixa aqui, ó, que tem uma base retangular, ela tem 20 de largura, 40 de comprimento, 15 de altura. Para mim saber o volume, eu multiplico. Largura, comprimento, altura. Então eu encontro o volume. Quando eu multiplico largura e comprimento, eu estou multiplicando uma coisa chamada área da base. Até aqui é a área da base. E aí, quando eu multiplico pela altura, eu encontro o volume. Então, a primeira coisa que eu faço é calcular a área da base. No caso aqui, ó, é muito simples, porque é pegar esse lado e multiplicar por esse comprimento. Porque eu tenho um prisma de base retangular. Mas eu posso ter um prisma de base triangular. E aí eu tenho que calcular de uma forma diferente a área da base, porque não vai ser um lado vezes o comprimento. Então é isso que nós vamos ver para começar. A área da base de um prisma reto triangular. Tá? Mas eu estou voltando aqui para você lembrar que isso aqui é a área da base, 20 vezes 40 nesse exemplo, e eu multipliquei pela altura, encontrei o volume. E vai ser sempre assim nos prismas retos. A gente, para achar o volume, pega a área da base e multiplica pela altura. Multiplica pela altura. Então, tudo vai depender da área da base e da altura. Para começar, eu tenho que saber a área da base. Bem, vamos entrar aqui agora para começar a desenvolver as fórmulas para o prisma triangular, prisma reto triangular, que também pode ser chamado de prisma reto triangular regular. Nós vamos ver a área da base. A área da base é um triângulo equilátero. Olha, agora eu vou mostrar para você. É um triângulo equilátero. Esse triângulo que aparece aqui é equilátero, ou seja, tem medidas iguais nos três lados. E eu tenho esse, que é base, e esse aqui também é chamado de base. Então, nós temos duas bases. Então, se aqui medir 5 centímetros, vai medir 5 aqui e 5 aqui. Idem lá. Então, por isso, essa base é um triângulo equilátero. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Então, eu trouxe para cá, de uma maneira mais conveniente, para a gente poder começar a fazer os cálculos. Vamos ver aqui, ó. Esse triângulo é equilátero. A medida dos seus lados são todas iguais. Então, se eu chamar esse lado de L, eu posso chamar isso aqui de L e posso chamar isso aqui de L. Em geometria, quando usamos a mesma letra, estamos identificando coisas iguais. No caso aí, esse comprimento. Tá? Tudo mede L. O triângulo equilátero também acaba sendo um triângulo equiângulo. O que é isso? Os três ângulos internos também são iguais, são congruentes. Então, tem 60 graus aqui, 60 graus aqui, 60 graus aqui. Então, o que eu fiz? Ó? Eu tracei uma altura, ó, desse vértice aqui em relação a essa base. Eu defini uma altura. Então, aqui está a altura, é o H. E o que eu fiz agora? Eu trouxe para cá. Esse triângulo aqui é esse aqui. Então, aqui está o L, aqui está o H, e aqui está o L, só que é a metade. Então, é L dividido por 2. L dividido por 2. Então, a partir daqui, eu começo a trabalhar a fórmula para a área.
do triângulo equilátero. Mas para isso eu preciso saber uma coisa chamada altura. Então, eu disse que esse triângulo também é equiângulo. 3 ângulos internos são iguais. Então, esse aqui, 60 graus, está aqui. Eu posso descobrir a altura fazendo Pitágoras e também posso usar uma relação trigonométrica. Eu acho que aqui vai ser mais prático usar uma relação trigonométrica. Se talvez você ainda não esteja bem familiarizado, não tem problema. O importante é você compreender a fórmula e depois usar a fórmula. Agora é a demonstração. De onde vem? Eu quero saber a altura desse triângulo equilátero. Então eu vou trabalhar com a relação trigonométrica chamada seno. Por que eu posso fazer isso? Porque agora eu tenho triângulos retângulos. Esse aqui é um triângulo retângulo, esse é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus. E o maior ângulo se opõe ao maior lado. Então esse é o maior lado, esse é o maior lado, que aqui tem 90 graus. Então, num triângulo retângulo, o maior lado é a hipotenusa. Então eu tenho aqui, ó, 60 graus, olhando para esse ângulo aqui. Essa medida aqui, L sobre 2, é um cateto, e é um cateto adjacente em relação a esse ângulo. E esse H é um outro cateto, só que é um cateto oposto em relação a 60 graus. Então, eu tenho aqui cateto adjacente, cateto oposto e hipotenusa. E 60 graus. Então, eu posso usar uma relação chamada seno. Seno. Porque eu quero descobrir o H. O que é a relação seno? Seno é o seguinte. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que eu sei que eu vou trabalhar com seno de 60. Então, já vou trocar. O seno de 60 é igual ao cateto oposto, que no nosso caso aqui é o H, sobre a hipotenusa, que é o L. O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Então, é igual ao H sobre o L. É uma proporção, então nós vamos multiplicar em cruz. 2 vezes H, 2H. E isso é igual a L vezes raiz de 3. 2 vezes H, 2H. L vezes raiz de 3, raiz de 3. Eu quero deixar o H isolado, que eu quero saber a altura. Então, a altura vai ser L raiz de 3, e esse 2 vem para cá dividido. Então, aqui está uma fórmula muito conhecida e muito importante da geometria plana, que é a altura de um triângulo equilátero. A altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 dividido por 2. Então, você precisa saber quanto vale o L no exercício que você estiver trabalhando. Aí você joga aqui e encontra a altura. Bem, agora vamos encontrar a área do triângulo equilátero. Nós vamos partir da área de um triângulo qualquer. Como que é a área de triângulo? A área é igual a base vezes a altura e divide por 2. Então, vamos ver aqui no nosso caso. A área vai ser... Vamos olhar para esse triângulo. Estamos falando do triângulo equilátero. A base é L. A altura é essa aqui, ó. L, raiz de 3 sobre 2. E tem aquele 2 ali que vai dividir todo mundo da fórmula. Por 2. Então, nós vamos fazer. A área vai ser igual. L vezes L, vamos colocar aqui. L ao quadrado. Raiz de 3. Esse 2. E esse 2 aqui. É esse aqui. Então, nós estamos dividindo fração com fração. Como que a gente faz? Vamos conservar a primeira, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, e multiplicar pela outra invertida, que é essa aqui. Que, na verdade, tem 1 aqui. Então, inverter-se é colocar 1 sobre 2. Agora, vamos fazer essa multiplicação de fração. E acabou. A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, porque multiplica por 1, não vai mudar nada. E aqui, 2 vezes 2, 4. Então, essa fórmula é muito importante.
Nosso objetivo era calcular a área da base para calcular o volume de um prisma triangular reto. Se ele é um prisma triangular reto, ele tem um triângulo equilátero na base. Tá aqui, ó. Então, eu sei que para calcular o volume é a base vezes a altura. Então, é evidente que eu teria que saber a área da base. Tá? Repetindo, o volume de todos os prismas retos é a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. E nesse caso, a área da base é a área de um triângulo equilátero. Anote isso aí. A altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Eu precisei encontrar para depois deduzir a fórmula da área. A área é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. É o começo. Agora vamos completar os nossos objetivos nesse momento. Então aqui está um triângulo reto, de base triangular. Ele é reto porque faz 90 graus aqui, ó. Essa aresta com esse plano faz 90 graus, aqui também faz 90 graus, aqui também faz 90 graus. Então é reto. É triangular porque sua base é um triângulo equilátero, como a gente já viu. E nós queremos calcular, por exemplo, a área lateral. A área lateral, olha aqui. Aqui tem o triângulo na base, o equilátero. Então, a gente viu que se mede L aqui, mede L aqui, mede L aqui. Esse L é de lado, é a medida, quanto tem de lado. E aqui nós temos a altura. Perceba que eu tenho aqui, ó, as faces laterais, eu tenho polígono. Que polígono? Polígonos retangulares. Isso é um retângulo de base L e de altura H. Aqui eu vou ter outro, idêntico. Aqui também tem L de base e H de altura. A mesma coisa aqui. L de base e H de altura, porque isso é igual aqui e é igual aqui. Então, a área lateral são 3, é a área de 3 retângulos. Área de 3 retângulos. Então, vou colocar aqui, a área lateral é 3 vezes a área de retângulo. Nesse caso, está sendo indicado L por H. Então, vou colocar 3 vezes L vezes H. Eu estou descobrindo a área lateral. Deixa eu pôr aqui um L. A área lateral é igual a 3 vezes, porque são 3 retângulos, 3 polígonos retangulares, que formam a área lateral. Então, 3 vezes L vezes H. A área da base. Agora, a área da base. Temos que considerar as duas. A gente viu que uma base, ou seja, um triângulo equilátero, é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Acabamos de ver. Mas aqui nós temos duas. Então, vai ficar 2 vezes. Eu vou deixar dentro de um parênteses também. Tá? Agora, a área total. A área total é somar essas duas aqui. Então, eu vou colocar que é 2 vezes a área da base, mais uma vez a área lateral. Então, a área total é 2 vezes a área da base, como está aqui. Você calcula e depois joga aqui. Substitui. Mais a área lateral. Você calcula e traz para cá. Agora, o volume. O volume, que é o que nos interessa para fechar aqui. O volume vai ser a área da base vezes a altura. Essa área vezes a altura. Só que nós vimos que a área da base é isso aqui, ó. É a área de um triângulo equilátero. Então eu vou trocar aqui. É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 vezes o H. Então fica definida essas fórmulas. Você tem exercício aí na página 101 a 102.
em que você vai preencher com essas informações, tá? Fica aqui definido para você. Volume. Estou pondo aqui em destaque o fechamento da fórmula. Volume. Deixa eu escrever aqui, né? Prisma reto triangular. Prisma reto triangular. O volume. L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4, vezes a altura. A área lateral é 3 vezes a área de retângulo, já que são 3 retângulos que formam a área lateral. A área da base. A área da base. 2 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, está aqui. E fechando, isso aqui é uma consequência, não tem fórmula, é só somar. A área total, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Então, você vai resolvendo um passo a passo e depois soma. Então, fica essas informações importantes, preencha o seu caderno e vamos seguir em frente. Nós vamos daqui a pouco fazer exercícios que vai precisar dessas fórmulas e desses conhecimentos. Até mais, pessoal!